Como é difícil a gente tentar convencer alguém, principalmente se ela não quer, né? E eu não estou falando de pessoas autistas, de crianças autistas, de adolescentes ou adultos autistas. Eu estou falando de pessoas típicas, pessoas tipicamente teimosas. A gente tem visto e por aí comportamentos, principalmente de pais e também de autistas adultos, relutantes a observar o seu próprio comportamento e levando a uma imagem, um estereótipo do autismo para as pessoas, confundindo as pessoas e principalmente confundindo sua própria vida. Quando um pai ou uma pessoa típica é relutante a perceber que é preciso mudar, a gente percebe que a chance dessa pessoa, sendo autista ou não, e no caso pais, profissionais, professores, profissionais da área de saúde em geral, relutantes a aprender, a gente fica preocupado sobre o futuro do autismo. Vamos falar sobre o futuro do autismo, sobre a perspectiva da teimosia das pessoas típicas em mudar de comportamento. Vamos lá. Esse é o canal Meu Mundo Autista, esse é o Alexandre Soledade, muito obrigado por você estar aí. Há cerca de 4 anos a gente vem aqui, aparece e fala para vocês, ou faz você ouvir nos canais nosso de áudio, falando de um autismo de uma perspectiva diferente. Eu sou pai atípico, estudo o autismo há muitos anos, mas isso não me credencia a saber tudo sobre o autismo. Nem tampouco qualquer pessoa autista é expert sobre o autismo, mas sim sobre o seu próprio autismo. Então, quando a gente vê na internet, porque a internet nos dá informação, e a informação não é garantia de experiência. Então, por vezes, a gente confunde informação com experiência. Muita gente fala sobre autismo e, às vezes, essa quantidade assoberbada de informação tem levado pessoas a comportamentos baseados nessa informação. E a gente faz um alerta, cuidado com o que você faz. Porque, por vezes, existem pessoas, sim, que buscam a internet e com a internet, nutridos de informação, levam para sua casa, para sua vida, para os seus filhos, para aqueles que são próximos a você, inclusive para si mesmo, uma possibilidade de se entender, conhecer, porque muita gente partilhando isso, a chance de você crescer é muito grande. Mas muita gente, inclusive, usa a internet para monetarizar, simplesmente capitalizar, trazer clientes e assim por diante, e vão falar aquilo que você às vezes quer ouvir. E tem gente também que usa da internet para justificar o seu próprio comportamento. Eu vou pegar um exemplo esdrúxulo que aconteceu essa semana. Um ministro do STJ fez uma declaração forte sobre o autismo, caracterizando o autismo como um problema. Diversas vezes a gente vê pessoas como esse ministro falar sobre a superficialidade do que ele entende, da informação que ele tem sobre o autismo. Então, quando você vê alguém, um magistrado, falando tão fortemente sobre a condição autista, mas a gente percebe que ele só tocou a superficialidade da condição autista e não do problema, percebe-se que realmente muita gente não sabe absolutamente nada. Primeiro, o autismo não é um problema, mas eu não posso descartar que algumas coisas da fala dele na superficialidade pode ter tocado algumas pessoas, porque talvez em alguns pontos ele pode estar falando alguma coisa que tenha relevância. Mas você concorda com ele, Alexandre? Não concordo, porque o resumo de tudo que ele falou foi uma tremenda borracha. Mas algumas coisas têm que ser feitas dentro de nós, tem que mover em nós para que a gente perceba. Por que as pessoas têm essa percepção que as clínicas são passeios na floresta, segundo o ministro? Por quê? Porque a impressão é que se tem é que a criança vai para lá, porque eu falo criança porque você não vê adolescentes passando tanto tempo na clínica, lembra do modelo de intervenção precoce? Então, quando você vê crianças na clínica fazendo tratamentos e você mesmo, pai, fica se indagando assim, será que eu conseguiria fazer isso em casa? Você já pensou isso? Que você conseguiria fazer isso que está sendo feito na clínica, você conseguiria fazer em casa?
Por que que você não faz? Ah, eu não tenho tempo, eu não sei fazer. Não, a gente tem um monte de situações. Então por que que você não usa a internet para você aprender como fazer? Essa é uma pergunta que fica da fala do ministro. Olha, gente, eu não estou concordando com o ministro, tá? Mas tem que trazer algumas falas importantes dele. Outra pergunta que faz: por que tantas horas? A gente aqui já explicou várias vezes, porque não é necessário tantas horas para todas as pessoas. Mas por que alguns pais, ao ver seu filho fazendo 40 horas, 30 horas, brigam na justiça para ter mais horas ainda? Se seu filho precisa, palmas para você. Você está lutando para que seu filho tenha o melhor tratamento. Mas se seu filho não precisa, por que tantas horas? Por que não assumir para você a responsabilidade de parte desse aprendizado do seu filho? Ah, mas meu filho é difícil. Gente, a gente tornou o autismo muito mais difícil. Então é preciso que você, como pai atípico, como mãe atípica, perceba que uma criança nível 1 de suporte é realmente difícil. Mas será que ela é tão difícil quanto uma criança nível 3 de suporte? Será que você não está dando valor demais de dificuldade por uma situação, uma condição que talvez você pudesse ajudar um pouco mais? Essa fala do ministro foi extremamente deslocada porque dá a impressão, fica a impressão que ele está sendo tendencioso aos interesses que as pessoas, que grupos têm. Mas a gente não pode afirmar essa situação porque simplesmente seria juízo de valor nosso, como também foi juízo de valor do que ele fez sobre o autismo. Juízo de valor, para explicar assim de forma rápida, eu entro aqui sorrindo aqui na tela, aí você aí do outro lado pergunta: nossa, ele deve ter recebido o salário dele, nossa, ele está feliz porque de repente ele fez um almoço legal. Então você vai imaginar todos os motivos que me levaram à minha felicidade. Tudo isso é juízo de valor. A única coisa que de fato é verdade é que eu entrei feliz. Então, quer dizer, o restante, a partir do que você acha que você está tornando como verdade. Então, gente, quando a gente fala sobre juízo de valor, aqui diversas vezes nós já falamos: pais, assumam a responsabilidade de parte clínica. Mas aí muitos pais preferem inclusive o cancelamento. Me cancelam, aí criticam, falam que eu estou errado, que não entendo, que não está no meu lugar. Eu não estou no seu lugar. Ninguém está no lugar de ninguém. A gente está falando simplesmente uma observação. Por que você, pai e mãe, não assume parte dessa responsabilidade? O autismo, ele não é um problema. Se ele não é um problema, por que você não assume parte dessa situação? Porque se ele fosse um problema, aí você falaria assim: realmente o autismo é um problema, preciso de gente para me ajudar. Então, se o ministro falou que o autismo é um problema, talvez seja um problema para os planos de saúde, né, gente? Talvez seja um problema para quem de repente quer lucrar com a situação e não vê a hora de ter mais horas e horas e horas. Talvez o autismo não seja problema para alguns, seja solução. Seja problema para o judiciário, que vê os crescentes casos de judicialização, o trabalho que dá na gente julgar essa situação. Mas voltando aqui, se o autismo não é um problema, por que você não assume? Você tá vendo? Mas a gente precisa rever alguns conceitos dentro do comportamento autístico. Esses dias eu estava lendo o livro da Maria Yasmin. A Maria Yasmin é uma escritora, uma jovem escritora de 20 anos e, porventura, ela é autista. Então, a Maria Yasmin traz um livro tão bacana que ela fala sobre a perspectiva dela, sobre como as pessoas as enxergam. Então, a Maria traz essa reflexão, porque a Maria não se vê como um problema, mas as pessoas ao redor da Maria, ao redor de outros tantos autistas, veem a pessoa autista como um problema. Esses dias um rapaz chegou para mim e falou o seguinte: eu às vezes acho que as pessoas pensam que eu sou retardado. Por que ele chegou a essa conclusão? Porque de fato as pessoas tratam muitas vezes a pessoa autista por falta de informação. Não é, tá, gente? Porque a internet está cheia de informação. É porque por vezes a condição autista ela lembra muito outras condições de deficiência. Lembra da hanseníase, que as pessoas afastavam, jogavam elas nos leprosários, e as pessoas que são deficientes mentais severas também vão para o manicômio, quero você longe. E quando uma pessoa autista ela resolve enfrentar a sociedade,
ela é discriminada. Sim, discriminada pelo capacitismo. Muita gente, inclusive no ambiente federal, quando eu falo federal, dentro das universidades federais, precisava rever como trata a neurodivergência. Se a universidade é um espaço democrático onde todas as falas e vozes têm vez, por que o comportamento autístico não tem respeito dentro das universidades? Não basta só a gente abrir cota para entrar. É preciso dar um subsídio para que essa pessoa se sinta bem ficando. Quanto a universidade é um ambiente de pluralidade, todo mundo está lá, vai ter pensamento diferente. Inclusive, o pensamento de preconceito dentro das universidades ele existe. Por que existe? Porque não tem uma política anti-preconceito. Se fala muito de política antirracista, mas por que não ter uma política anti-preconceito? Porque o capacitismo, também escondido dentro desse preconceito, começa às vezes em casa. Muitos pais têm capacitismo estrutural contra os filhos, que os filhos não serão capazes, não serão competentes e que devem outras pessoas tomarem conta. Você, sem perceber, você faz com que as pessoas acreditem que seu filho é isso que o ministro disse. Então, quando você de repente não acredita que seu filho vai avançar, você também está favorecendo. E toda essa cadeia de coisas que acontecem vão chegar lá na frente, no emprego, na faculdade e assim por diante. Quantos professores eu conheço por aí que acreditam que a pessoa autista precisa só se esforçar um pouquinho? Ele não sabe o que é o autismo. Mas por que ele pensa isso? Por causa da informação que ele tem. E com a informação que ele tem, diversas pessoas autistas que têm acesso à internet, às vezes a gente fica perguntando se de fato elas são autistas ou estão usando do autismo, porque o autismo é uma coisa séria, é real, é verdadeira. Mas tem gente que sabe Deus onde tirou esse diagnóstico e cria um perfil, um estereótipo infantil do autismo em que parece mais uma pessoa mimada. Agora, Alexandre, você vai ser cancelado porque você está falando isso. Não, a pessoa autista, o crachá, o rótulo, a condição autista não dá direito para que você possa, a partir de agora, falar o que você quer para as pessoas e ofender. A gente vive em sociedade. A gente precisa perceber que a fala dura do ministro, que muitas vezes ofendeu muita gente, ofendeu muito, inclusive as clínicas, os profissionais, ela reverbera porque muita gente valida essa fala. O capacitismo estrutural esconde o preconceito, esconde, por incrivelmente, a falta de informação. Uma pessoa, um magistrado, que não podia alegar desconhecimento, apesar de ele não poder saber de tudo, publicamente você declarar sobre um assunto que você pouco sabe, revela o que acontece na internet. Muita gente fala do autismo sem saber absolutamente nada da pessoa autista. E o que eles querem? Vender, 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 vender. Por medo em você. E aí quando vem um autista, uma celebridade autista, e fala que o autista tem roupa para usar, o autista usa essa roupa, eu sou assim porque eu sou... Gente, olha, a gente precisa rever o que nós estamos fazendo com o autismo. Se o autista, ele é prejudicado, ele sofre preconceito nas instituições de ensino, no emprego, muitas vezes é por causa desse seu comportamento infantil que você manifesta na internet que as pessoas compram a imagem do autismo. O autismo é prejudicado muitas vezes por pessoas que dizem ser autistas e que o comportamento autístico se resume ao que essas pessoas são. Eu sou assim porque sou autista. Não, você é assim porque você é assim. O autismo ajudou a construir quem você é. Nossa, Alexandre, você foi forte. E por que não deveria ser? A gente precisa ter maturidade para falar sobre o autismo. Porque como é que você vai ter maturidade para conversar depois sobre residência assistida, trabalho, emprego apoiado, se você vai trabalhar com situações que requerem que estejam pessoas maduras para conversar? Mas eu sou pai, eu falo para o meu filho, eu sou a voz do meu filho. Não, você é um megafone. Você amplifica o que seu filho precisa, você nunca vai ser a voz. Isso também é capacitismo. O que o ministro fez, se a gente olhar pelo lado, também pode ser visto como capacitismo. Mas quem somos nós para julgar quem julga a lei? Não é verdade? Mas vamos começar o julgamento a julgar por nós mesmos. Se eu achei estranho o que o ministro falou, que tal a gente também cancelar aquilo que nós mesmos falamos e fazemos contra a condição autista e contra os nossos filhos e contra nós mesmos. Fica essa dica e vamos para frente.
Vamos conversar depois sobre outros assuntos. Até mais.